Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então hoje nós vamos dando continuidade, estudando o nosso capítulo lá na página 95, capítulo 6, que nós vamos estudar aqui, o Estado Moderno, o absolutismo mercantilismo. E nesse momento nós vamos estudar o Estado Moderno, como se deu a criação do Estado Moderno, Depois a gente vai ver o absolutismo e como ele vai passando, Então, o, o modelo, que ficou conhecido como Estado Moderno, ele surge a partir de uma crise do mundo feudal, Vai acontecer uma crise, a gente vê o fim do feudalismo, ele tem uma crise. Então, dessa crise, ela vai nascer os Estados modernos, No feudalismo, ele não havia um Estado centralizado, não havia um Estado que centralizasse todas as coisas. Os senhores feudais, eles administravam a sua porção, sua parte de terra, onde pertenciam, com exércitos particulares, com a própria igreja, o comércio, cada um administrava o seu. Havia até um rei que tinha mais ou menos um poder simbólico. Então, quem exercia a força era o senhor feudal, Com o desenvolvimento aí de quase 3 séculos até chegar às políticas absolutistas que a gente vai ver em um Estado moderno, por ele assim se dizer, havia briga entre nobreza, burguesia, que estavam sempre disputando espaço, brigando, principalmente pelo comércio, pelo poder, pelas relações de poder, Então esse Estado moderno ele vai levar cerca de 3 séculos, 300 anos, para se consolidar, para estar consolidado enquanto um modelo de Estado. E o primeiro dele é o absolutismo monárquico. Então o Estado que a gente conhece hoje, a referência de Estado que a gente tem, não o Estado geográfico Santa Catarina, mas o Estado Brasil, ou Estados Unidos, ou Inglaterra, ou França, Portugal. Esse modelo ele nasce primeiro como algo centralizado e monárquico. O que praticamente é isso, se a gente colocar e pensar, vai ser o quê? As características do Estado moderno que vão se apresentar, ela é um só poder, Só tem um poder que comanda, não há divisão entre poder. A primeira noção de Estados modernos é um poder centralizado numa pessoa só, Um só exército, então não vão mais existir exércitos particulares, A autoridade soberana do rei, para o território, A administração unificada de todo um território, também complementa isso. Então não vai ter vários administrar como que vai ter vários administradores. A gente pode imaginar hoje o Brasil enquanto Estado e todos os estados da Federação Santa Catarina. Tem um governo, mas está dentro das normas, das leis, e faz parte de um país, de um estado que é o Brasil, E a criação de um sistema burocrático, como a gente vai ver, da própria justiça, Então, o fortalecimento do poder real. E aí a gente tem um primeiro momento, é o fortalecimento do poder real, E aí nasce um novo grupo social que é chamada burguesia. A burguesia é um grupo que vai nascer entre os feudos. Havia pequenas cidadelas, cidades, vilas que chamavam de burgos. Quem moravam ali eram os burgueses, que faziam normalmente o comércio entre os feudos. E assim foram conhecidos, foram ficando conhecidos, É conhecido como um grupo que se desenvolveu desses burgos medievais, E eles vão se enriquecendo ao longo do tempo e vão criando um poder que é financeiro. Eles não possuíam terra, não eram senhores feudais, não eram da nobreza, mas com o comércio de buscar daqui e vender aqui, eles ganhavam um lucro, e assim eles nascem, E com o desenvolvimento da burguesia, a burguesia, mesmo sendo nobreza, ela passa a apoiar o rei, porque os reis naquele momento eles passam a dar incentivo ao comércio. Então ele passa a ter um incentivo, A nobreza continua. Então a gente pensa,
A burguesia apoia o rei porque é o rei dá alicerce para o comércio. A nobreza, ela continua apoiando o rei por causa dos seus privilégios. Ah, quem é a nobreza? Lembram quem é a nobreza? Nobreza eram as famílias reais, as famílias da corte, que não trabalhavam, que possuíam riquezas, os senhores feudais, que viviam na corte, como a gente já viu. E os camponeses que não, que eles passam a ver no rei como alguém protetor, porque dá proteção de algumas invasões e tudo mais, né? E aí a gente entra aqui, ó, a gente vai ver dois casos, a monarquia inglesa e a monarquia francesa, né? A monarquia inglesa, então a gente vai ver ali como que ela vai se firmar, né? Através de doações, arrecadação de impostos, venda de cargos públicos, salários, começa a ter salários para manter um exército, não é mais voluntários ou atrás. E aí a monarquia inglesa, nós vamos aqui 1, 2, 3, 4, principalmente 4 reis que vão firmando isso ao longo desses 3 séculos, né? O Guilherme, que é um normando da Normandia, né, que ele vai conquistar a Inglaterra, né? E ele vai criar a relação de fidelidade dos senhores feudais com o rei. Então ele conquista muita terra, ele estabelece e cria a relação de fidelidade, de proteção, né? O Henrique II, né? O Henrique II, a gente vai vendo aqui na página 98, né? O Henrique II, né, que vai fortalecer principalmente a marca dele, é fortalecer os poderes reais e a criação de um tribunal real, que não é mais só lá em cada feudo vai julgar, no papel da monarquia também um tribunal real, né? O João Sem Terra, que é chamado João Sem Terra, é o nome, e aí eram dados apelidos, a gente vai ver que vários reis tinham vários apelidos, porque era o que era conhecido ao longo da história, eles ficavam conhecido apelidado, né? Sem terra porque ele perde as terras, então ele vai perder muitas terras em batalhas, né? Ele vai querer colocar impostos por essas terras, né? Cobrar mais impostos. Vai haver uma pressão, principalmente da nobreza, para não cobrar mais impostos. E aí o que vai acontecer? A nobreza vai ter uma carta magna, que é como se fosse uma constituição, que ele vai assinar uma lei que ele não vai cobrar impostos, que está ali, ó, para refletir na página 98, que vocês vão ler. Então, assim, ele cria isso, ele assina em 1215, né? E aí vai vir o Henrique III, né? O Henrique III vai fazer o quê? Ele vai cobrar impostos, vai desrespeitar a Carta Magna. E o que vai acontecer? Vai ter uma revolta da nobreza e da burguesia. E com isso ele vai criar a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, né? A Assembleia. A Câmara dos Lordes é a nobreza, a Câmara do Comum é a burguesia e também a representante camponeses que vão criar. Então ele cria como se fosse um parlamento. Como se fosse o poder legislativo, que não era como agora, como atua hoje, mas ele é o princípio disso. Então vai ter representantes para falar, para se expressar, que também vão ter esse poder, né? Então a burguesia passa a ocupar um espaço significativo, né? Página 100 a gente vai ver a monarquia francesa que vai entrando e como entra a monarquia francesa, né? E a gente aqui vai destacar principalmente o Filipe Augusto, né? Que eles conquistam as terras, né? E ele vai conquistar várias terras, seja por casamento, seja por aliança. E aí ele é o responsável por escolher Paris, que hoje é a capital da França, como capital da França. Naquele momento, e ele vai ver de 1180 a 1223, né? Então lá atrás vai escolher, né? O Luís IX, né? Que ele vai também na França fazer o processo de centralização de poder, e aí vai criar o Tribunal Real também vai criar igual na Inglaterra. E o Felipe IV, que é chamado o Belo, né? Felipe o Belo. Ele vai ter uma relação, ele vai querer cobrar imposto do clero, né? O clero pagar imposto, o clero, que é a igreja, não vai querer pagar.
ele vai chamar também os Estados Gerais, que é como se fosse as câmaras da Inglaterra, como se fosse uma assembleia, e eles vão aprovar também que cobrem impostos, né? Então veja que há aqui sempre uma disputa nos Estados modernos de uma comparação entre França e Inglaterra, e assim a gente vai vendo, vai estudar nos próximos a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e outros elementos, sempre França e Inglaterra que vão constituindo essa ideia de Estado moderno. Todo mundo vai assumir isso, vai ter, na Europa principalmente, nos primeiros momentos, mas a França e a Inglaterra são modelo para isso, né? E aí aqui a gente vai para a guerra que fortaleceram os reis, né? Então a gente vai destacar principalmente duas guerras. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade não durou 100, durou 116 anos, né? E a Guerra das Religiões, né? Que vai... a Guerra dos 100 Anos começa em 1337 e a Guerra das Religiões logo após, mas esses conflitos eles só vão parar em 1589, quando o Henrique IV ele vai renunciar ao protestantismo, ele vai deixar de ser protestante, mas vai ao catolicismo. Logo após ele declara a liberdade religiosa de quem estava no país poderia participar. Mas é interessante que a Guerra das Religiões é uma guerra entre protestantes e católicos, então é uma guerra de religião, como a gente já viu a reforma protestante lá, do espaço político que também ocupavam, né? Então esse vai ter sempre esse conflito. A Guerra dos 100 Anos, para a gente aprofundar, e aqui não vamos aprofundar para o nosso vídeo não ficar tão longo, né? Mas eu vou deixar um texto para vocês sobre Joana d'Arc, que também é uma curiosidade, que é interessante, que talvez vocês já viram falar de Joana d'Arc, que ela é queimada na fogueira, é uma mulher que vai liderar as manifestações dos camponeses, ela tem visões de Deus, segundo ela, depois ela vai ser queimada pela igreja na Inquisição, que a gente já viu sobre a Inquisição no outro capítulo, né? Mas essa relação, então, com a Joana d'Arc, aí eu vou deixar um pequeno texto para vocês lerem lá, também se aprofundar um pouco nisso, né? Então, isso vai se dando, esses primeiros momentos, ele se dá um panorama, e aí da página aqui, onde a gente tem a primeira parte aqui do nosso texto, para a gente ver como que se dá a criação desse Estado moderno, que é importante a gente ter clareza disso, como vai se dar. Na próxima aula a gente vai começar vai ver o absolutismo. E também vou deixar lá também um trabalhinho para vocês responder lá sobre essa primeira parte, valendo nota também para a gente constituir essa nota desse capítulo. Cada parte a gente vai construir um trabalho e aí assim a gente constitui a nossa nota no final do capítulo, né? A próxima semana a gente vê sobre o absolutismo, que é o resultado desses conflitos, desses reis que a gente viu até agora. É isso aí, até mais, tchau!